Bom dia! Nós estamos fazendo hoje a gravação do dia 7 de dezembro de 2025, sobre o capítulo 27, Pedi e obtereis. Eu sou o Gelson Vieira. E eu sou a Carmen Matos, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está quase chegando no final do Evangelho. E o que acontece quando a gente chega no final do Evangelho? A gente volta tudo de novo, começa do 1, por quê? Porque a gente cresceu um pouco, a gente entendeu um pouco melhor. E aí é sempre esse novo entendimento, é um pouco mais profundo, é um pouco mais significativo. E essa é a ideia da gente estar sempre repetindo. E se é um ensinamento de Jesus, ele se aprofunda, ele não precisa ser mudado. A gente precisa olhar ele cada vez com mais profundidade. Então, hoje, para começar, a Carmen vai ler maravilhosas meditações que ela faz antes, Então, traz depois. a sua água, traz essa água para fazer parte desse momento em que a gente está olhando para dentro, né, e estudando as palavras de Jesus, o Mestre, em outras palavras, e aplicando tudo isso na nossa vida diária. Mas um copo d'água ele vem trazendo essa possibilidade da gente transformar essa água na nossa medicina. Essa medicina da alma, né, essa medicina de intenções. Então, enquanto a gente está, estudando, a gente sabe que abre o nosso campo, né, a gente convida a espiritualidade de vir nos, Auxiliar. acompanhar, auxiliar nos estudos, e quando essa espiritualidade chega até nós, no nosso lar, ela vai fazendo uma limpeza, ela vai fazendo uma harmonização, É verdade. não só, né, em nós, mas em toda a nossa família, É tá verdade. E bom? lembre-se, o mestre, em outras palavras, divulguem para que outros estejam vendo pelo YouTube ou pelo Instagram. A gente ainda quer conquistar 1.000 seguidores no Instagram para voltar a fazer ao vivo. É verdade. Então vamos lá? Vamos lá. Respira bem fundo, vagarosamente, conscientemente, observando o ar que entra, fica um pouco e depois sai, se desligando de qualquer estímulo externo, qualquer som, e fica presente simplesmente na sua respiração, mais nada. Sinta o seu corpo relaxar a cada ciclo respiratório, os ombros, as costas. Respira bem fundo, bem devagar, mais uma vez. E iniciamos a nossa intenção para essa nossa noite. Pai amado, chegamos ao final de mais uma etapa do Evangelho. Como quem atravessa um caminho de aprendizado e despertar. Cada ensinamento foi como um degrau de luz, preparando o nosso coração para esse momento, o reencontro com o nosso poder de pedir. Sim, Senhor, aprendemos que pedir não é clamar com ansiedade, nem exigir com orgulho ou egoísmo. É abrir o coração com humildade, alinhando o nosso desejo à tua vontade. Porque só tu conheces o que é realmente bom para nós e para todos à nossa volta. Compreendemos que toda essa jornada da humildade, da caridade, do perdão, da vigilância, foi uma preparação profunda durante esse Evangelho, o estudo do Evangelho, para que agora possamos nos conectar contigo, Pai, de forma verdadeira, com consciência, com fé ativa, com amor. Hoje percebemos que o universo ressoa com nossos pensamentos e sentimentos, e que a oração é uma frequência viva que nos alinha com as leis divinas. Quando pedimos com amor, confiança e desapego, ativamos a centelha divina em nós,
e tocamos o coração da criação. Senhor, nos ensina a pedir com sabedoria, não só para obter, mas para compreender, não só para receber, mas para partilhar, não só por nós, mas por todos que caminham conosco nessa jornada terrena. Que saibamos pedir luz nas sombras, paz nas tempestades e coragem nas provas. Sabemos agora que o Evangelho nos preparou para esse portal, a prece consciente e o diálogo íntimo com Deus. E nesse instante, de mãos e corações abertos, pedimos que a Tua vontade se manifeste em nós e que possamos ser instrumentos de amor e cura neste mundo. Assim é e assim está feito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Que bom, então sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai tentar ficar nos 20 minutos, que a gente tem sempre aquele problema de o Instagram é 20 minutos, o YouTube vai um pouquinho mais, então a gente vai tentar se educar hoje, fazer com 20 minutos. E esse capítulo é um capítulo maravilhoso, como são todos os capítulos do Evangelho. E essa questão do pedir e obtereis, né? Jesus disse, né, tudo que se pedir em meu nome vai ser obtido, né? E a gente tem que refletir sobre isso, a gente tem que entrar um pouco mais profundamente sobre isso. E a analogia mais fácil, e que eu repito sempre, é a analogia de um pai e de uma mãe amorosa educando um filho. Ele certamente não atende todos os pedidos. Ele atende aqueles pedidos que fazem dele, o filho ou a filha, um ser melhor, mais alimentado, mais educado, né, e tudo mais. Então, não é tudo que se é pedido que se dá. A mesma coisa se dá com o Pai Criador, né? A gente, muitas coisas, a gente pede sem entender a razão verdadeira daquilo estar na nossa frente. Então, a gente, com muita limitação, a gente faz um pedido, faz uma oração fervorosamente pedindo para aquela situação se afastar de nós. E nós desconhecemos que aquela situação, aquele parente difícil, aquela doença, ela está ali para trabalhar o espírito eterno que temos dentro de nós e que a gente tem que desenvolver. Então é muito importante reconhecer e conhecer o que vamos pedir. Isso que é fundamental para que esse pedido seja obtido. E, de novo, voltando à história do pai e da mãe, né? Você imagina que um filho faz um pedido, né? A chance dele pedir, por exemplo, na hora da ceia, uma coisa que não seja saudável e seja negado a ele, é muito compreensível que isso aconteça. Agora, se ele sabe fazer o pedido, se ele diz, eu gostaria de comer uma comida nutritiva, orgânica, balanceada, que não me... E aí fizesse, né, um pedido com uma série de detalhes, mas que fosse tudo bom para ele, o que o pai e a mãe faria? Correria lá no melhor supermercado para comprar tudo exatamente o que ele pediu, porque ele pediu certinho. Conosco, né, fomos simplistas nesse exemplo, mas acontece da mesma forma. Então, quando a gente pede de maneira correta, e o pedir é uma educação, como esse filho teve que se educar para poder saber o bom pedido de alimento, ele
teve que saber que um alimento orgânico não tem pesticida, ele teve que saber que um alimento né, natural é melhor, e, enfim, ele teve que conhecer isso para poder pedir. Nós também temos que conhecer e reconhecer o nosso pedido, né? Você tem mais alguma coisa para falar? Então, tem uma parte aqui que ele diz o seguinte: 100% dos nossos pedidos vão ser atendidos quando a gente pede, e aqui no Evangelho colocou 3 coisas. Quando a gente pede coragem para a situação que nós estamos enfrentando, quando a gente pede paciência para a situação que nós estamos enfrentando e quando a gente pede resignação. Então, vamos tentar refletir sobre cada um desses, né? O que é pedir essa coragem, né? Coragem para enfrentar uma situação. Primeiro é você realmente conhecer o que aquela situação ela está nos colocando à frente, né? Então, a coragem de ver aquilo de uma forma que a gente vai procurar entender aquela situação melhor, a gente vai não pedir para que aquela situação se afaste, né? Mas como lidar com aquela situação da melhor forma possível. Isso requer coragem. Você entender, e o exemplo, e eu peço perdão a qualquer parente difícil que exista pelo planeta, mas como eu boto o exemplo do parente difícil, é muitas vezes aquela situação que tem alguém próximo de nós em que a gente não pode evitar, né? A gente vai ter que fazer um trabalho em cima dessa relação. Então, quando a gente pede coragem para enfrentar essa situação, é a coragem para poder entender o outro lado, é a coragem para poder agir da melhor forma possível, é a coragem de tentar novamente quando uma vez não deu certo, e assim é quando nós pedimos a coragem, vai ser nos dado, porque a coragem vai fazer com que a gente não fuja do desafio e que a gente continue a trabalhar nesse propósito. Quando a gente pede também sabedoria em lidar com as coisas, você veja, o que é pedir uma sabedoria? É você conhecer melhor ainda aquela situação. Então, muitas vezes a gente se dá conta e encontra uma situação que para a gente não tinha encontrado antes, uma doença ou um outro desafio. Se a gente pede para que a gente tenha sabedoria em lidar com aquela situação, significa que eu estou num ponto de entendimento e eu estou pedindo para aumentar esse meu entendimento e poder voltar àquela situação com mais entendimento, né? Então, de novo, né, a gente está diante de uma situação que alguém é desafiador. Alguém é desafiador e se a gente for julgar o outro, né, pelas nossas visões e experiências do mundo, a gente pode estar criando uma certa injustiça. Então, você está julgando alguém pelo seu ponto de vista. Talvez você tenha tido uma boa educação, você tenha tido um lar equilibrado, você tenha tido uma série de facilidades que aquela pessoa não teve. Você pode ter tido uma série de exemplos na vida que aquela pessoa não teve. O modelo que ela seguiu foi totalmente diferente. Então, por isso que quando você pede sabedoria, quando você pede para se elevar no sentido de compreender melhor, você vai estar intuído pelos bons espíritos, porque o que você pediu? Eu pedi saber mais. Eu não pedi para discriminar, eu não pedi para afastar, eu não pedi para que aquela pessoa... Não, eu pedi para compreender melhor aquela situação. Então, vão existir mecanismos que não são tão claros assim, né? A gente não vai estar vendo essa situação claramente. Ela vai acontecer através de encontros, de situações em que a pessoa certa vai chegar para você para te dar um auxílio naquele momento, uma leitura, alguma coisa que você ouviu, uma situação que você disse, agora eu estou conseguindo entender melhor a situação. Por quê? Porque você ficou aberto e pediu mais compreensão daquela situação. Quando você pede paciência, né,
paciência é um pouco a ciência da paz, né? Você espera que haja um momento adequado, porque muitas coisas não acontecem no nosso tempo, né? A gente coloca muito a questão da agricultura, né? Alguma coisa que a gente planta, a gente sabe que vai ter que esperar aquele número de tempo correlacionado com aquilo que a gente plantou. Muitas vezes o que a gente está esperando não vai vir naquele momento. Então, se a gente está querendo no nosso tempo e dizer isso já deveria estar se manifestando, eu tenho esse filho difícil, eu tenho essa situação difícil, já deveria estar resolvida. Se ainda não resolveu, nós pedimos a paciência. Para quê? Porque junto com a sabedoria que a gente pediu e junto com a paciência que a gente está clamando, a gente diga, se não é ainda esse momento, que eu tenha justamente esse trabalho do tempo para que venha a acontecer, né? Então é Uhum. a paciência. E o terceiro é quando nada resolveu. Pode acontecer que aquela situação ela não iria se resolver. Não teve jeito. A programação em que a sua evolução vai melhor se beneficiar é que aquilo não se resolve, que aquela doença permaneça, que aquele parente continue a se ter aquela dificuldade. Então, você vai usar aquela resignação ativa, que é aquela que não é uma passividade, dizer, não, não, eu deixo para lá, eu vou aceitar. É você entender que aquela situação ela não se modificou por alguma razão que todo o seu esforço que foi feito, ela não mudou e o Isso não que necessariamente queira dizer que seja para o seu, para o seu, pro seu não benefício, não Uhum. é? Porque muitas vezes a gente tem a ilusão de que sabemos exatamente o que é melhor para a gente, né? E isso é pura ilusão. Isso é quando você fala tudo sobre isso, me vem aquela história que você já contou algumas vezes da senhora que foi para Fátima e Ah, conjuntamente com porque estava com uma doença, né, muito grave e ela viajou para Fátima com o seu médico. O médico disse que acompanharia e e ele observou ela lá fazendo as conexões com Deus, com Nossa Senhora de Fátima, e ele perguntou, né, o que que você rezou, o que que você pediu? porque ela houve uma melhora dela, ela fez um pedido, Isso. ele estava checando os sinais vitais dela constantemente antes desse momento, ela via que ela tinha uma precariedade, e depois desse momento ele viu que ela pedia por algo, e aí ele depois checou e viu que houve uma melhora Uhum. substancial. E aí, E ela pediu, e ela disse que eu só pediu que fosse o melhor para mim, não é? é, E essa é a parte que é a combinação, né, desse nosso pedir, é a humildade, é a coragem mesmo de aceitar o que quer que seja, é, porque no final das contas tudo vai ser para alguma melhora, para algum objetivo positivo na nossa vida, mesmo uma grande doença, mesmo uma dor terrível, a gente vai ter algum benefício, a gente vai aprender algo, a gente vai crescer um pouco mais, né? E tem também aquela história que me veio na cabeça da história da enchente, né? Em essa é uma que história a boa. pessoa está ali lá no em cima do telhado e a água subindo e ele falava para Deus: "Ai, me venha me salvar, né, eu espero aqui pela salvação de Jesus". E aí aparecia um barqueiro: "Vamos lá, vem aqui, eu vim te buscar". "Não, eu vou esperar, Jesus vem me salvar". E muitas vezes, muitos outros barqueiros passaram e ele se negou. E na verdade é isso, a gente fica, eh, tendo esse desafio de julgar que a gente sabe exatamente o que a gente quer, mas a gente precisa ter humildade, a gente precisa ter a coragem, a paciência e a resignação para receber o que a gente
tá alinhado com Deus, né? Isso. E a gente vai tentar ficar, que faltam 6 segundos. Amo vocês. Peguem a sua água. Boa Tchau. noite. Bom dia.